Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um especial da equipe da Fabi Rodrigues. Esse mês o tema é canecas decoradas. Eu fiz a Nossa Senhora, fica aí uma opção para os Dia das Mães que tá chegando. É uma opção bem legal para dar de presente, né? Eu aproveitei e fiz essa plaquinha. Na caneca eu vou plantar a suculenta e depois eu vou enfincar a plaquinha e vai ficar um presentinho bem charmoso. Eu vou colocar foto depois para vocês aí dela montada. Para fazer a caneca, eu usei os moldes da Simone Moldes, esse para fazer a santinha e os outros detalhes, depois eu vou detalhar direitinho. Usei essas texturas da Priscila Canhadas para fazer a plaquinha e o escalopes. Aí essa escalopes eu fiz com a renda líquida da Policol e tingi e coloquei o brilho com os corantes da Saramanil. No decorrer do vídeo eu vou mostrar direitinho para vocês. Tá? Lembrando que todos esses produtos vocês encontram lá na loja da Fabi Rodrigues. Na descrição do vídeo eu vou colocar o site da Fabi e o link dos canais das meninas que também fizeram canecas nesse especial. Vale a pena vocês irem lá, que tá muito linda, uma caneca mais linda que a outra. Então chega de conversa e vamos lá aprender. Para fazer a coroa, eu vou usar esses tapetinhos de textura que faz escalope. A gente usa renda líquida. E nesse caso eu resolvi tingir com o corante líquido da Saramanil. Eu usei o amarelo siciliano, para depois ficar num tom amarelinho, colocar um brilho e dar um efeito de coroa. Então é só misturar, colocar umas gotinhas, aí eu coloquei bem a olho mesmo. E depois a gente vai passando no tapetinho com a esteca e fui passando. Aí tem que tomar bastante cuidado para preencher todos os buraquinhos e tirar bem o excesso. Então, eu passo primeiro, preenchendo todos os buraquinhos, e depois eu vou girando no sentido contrário para tirar bem o excesso. Feito isso, é só deixar mais ou menos umas 3 horas descansando e depois retirar. Ele sai bem facinho e fica perfeito. Na hora que a gente retira, aí a gente já vai passar o brilho. Nesse caso, eu queria um brilho mais suave. Então, eu usei a cor champanhe da linha Perolado Candy. Ficou brilhante, mas ficou bem suave. Então, com o pincel macio, vou passando por cima da rendinha toda. Aí fica assim, ó, bem bonita. Agora, vamos para a santinha. Vou começar pela cabeça. Eu usei 17 gramas de massa pele. Sovo bem, faço uma bolinha sem rachadura, coloco no molde para dar o formato da cabeça certinho. Aí vou retirar para colocar na caneca. Então eu vou posicionar a rendinha e colocar a cabeça um pouquinho abaixo do buraco do centro, né? Deixar um pedacinho ali que na hora que colocar o cabelo e o manto vai dar certinho. Eu optei por fixar ela sem nada, sem cola, sem nada. Que aí depois que ela secar, eu vou retirar e vou usar araldite para fixar. Dá para usar também a cola branca com a Tec Bond, aquela Tec Bond do rótulo azul. Aí, nesse caso, já passa a cola nesse momento, quando tá montando a caneca. Então, agora eu vou fazer o corpo, vou usar essa cavidade do molde. Tem mais ou menos 4,6 gramas de massa branca, para quem não tem o molde, né? Dá para fazer só um conezinho, é bem simples. Então, eu vou fixar ele na cabeça, aí eu passo cola na massa, né? Na cabeça para fixar o corpo. Para as mãozinhas, eu faço uma bolinha, coloco na mesa e vou fazendo um rolinho, deixando a ponta para fora, né? Aí vai ficar uma bolinha, a gente achata e vai ajeitando. Fica como se fosse uma colherzinha. Não precisa marcar os dedinhos, é bem simples. Ela vai ficar com a posição como se estivesse fazendo uma oração. Agora, para as mangas, faço uma bolinha e um rolinho na mesa. Aí, eu faço um rolinho com uma ponta mais grossa e outra mais fina. Essa parte mais grossa eu achato na mesa, vai ficar dessa forma. Pego o pincel modelador ou alguma estequinha e vou furando e abrindo essa cavidade, que é nesse buraquinho que a gente vai colocar a mãozinha dela. Então, faço esse movimento para ficar uma manga bem larguinha, né? Vou ajeitando.
Aí na mãozinha eu tirei um excesso que ficou no comprimento para encaixar melhor aí na cavidade. Então vai encaixar direitinho assim. Aí eu passo cola e encaixo as mãozinhas. Agora eu vou colar as mãozinhas, passo cola na lateral do corpo e vou posicionando os bracinhos. Coloco de uma forma como se ela estivesse fazendo uma oração. Entre uma mãozinha e outra também vou passar cola para unir, para quando secar elas não abrirem. Aí tá ficando assim, ó, bem bonitinha. Agora eu vou fazer uma pálpebra para colocar como se ela tivesse com o olhinho fechado. Então, eu abro um pedacinho de massa pele, bem fininha, e eu tô usando esse cortador oval, esse é o menorzinho do kit, de cortador oval da Blue Star. Aí eu pego cada pedacinho desse, vou apertar para ficar mais fino e corto na metade. Mais ou menos, um pouquinho mais da metade, para fazer esse formatinho oval para encaixar lá no olhinho. Aí eu umedeço um pouco a cabeça para fixar essa massinha que vai ser a pálpebra. Posiciono ela direitinho aí nas laterais. Gosto de virar, que assim eu consigo ver se tá ficando certinho, né? Eu coloco sempre o olho direito, depois eu viro e coloco o olho esquerdo. Aí é a forma que eu me adaptei para fixar. Então a gente ajeita bem. Essa parte aqui a gente vai esperar secar para depois fazer a pintura. Dá para ajeitar com uma estequinha para ficar bem redondinho. Feito isso, a gente espera, deixa secar. Depois de seco, eu fiz a pintura. Para fazer os cílios, eu usei essa caneta fininha, marrom. É só fazer um risquinho mesmo, bem simples. E a pálpebra eu pintei com giz pastel. Agora vamos para o cabelo. Eu abri uma massa marrom, mais ou menos uns 2, 3 milímetros, não muito fina, nem muito grossa. E eu vou cortar com o cortador redondo, esse da Blue Star é o número 4. Esse pedaço a gente vai usar para fazer os dois lados do cabelo. Então, eu corto no meio e corto mais um pedacinho para não ficar muito grande. Cada pedacinho desse é uma lateral do cabelo. Aí, vou umedecer a peça e vou ajeitando o cabelinho para fazer as duas franjinhas, né? Como se fosse uma de cada lado. Aperto bem. Essa do outro lado, eu cortei uma pontinha para não ficar um excesso lá em cima na cabeça dela. Aí, eu vou ajeitando e colocando o cabelo direitinho. Aí eu usei uma estequinha para fazer uma marcação aí no meio, suavizei para ficar a divisão do cabelo. Nas laterais, como o manto vai circular o corpo dela, mas talvez apareça um pedacinho aí. Então, é bom colocar uma massinha de cada lado marrom para não ficar aparecendo um buraco, né? Como se ela tivesse o cabelo mais comprido. Então, colocando essa massinha, dá um acabamento melhor. Agora eu vou fazer o manto. No manto eu usei 12 gramas de massa azul, mais ou menos, né? Eu vou fazendo um rolinho e abrindo, vou medindo até ver que dá no comprimento certinho aí para encaixar em volta da santinha. Depois eu aperto na mesa, tem que deixar o meio mais largo e as pontas um pouquinho mais estreitas. Eu aperto, mas deixa ele um pouquinho gordinho. Aí quando eu ver que tá bom, vou ajustar aqui para ver se tá certinho. Agora a gente vai colar. Aí aqui a gente tem que passar a cola no corpinho dela, toda a volta. Pego um pouquinho da manga e vou passando também na coroa,
porque senão ela vai descolar e não vai ficar um acabamento legal. Então eu vou ajustando o manto para ele encaixar direitinho e colar todas as partes em volta do corpo da santinha. Aí fica assim, ó, bem encostadinho nas laterais. Eu vou enfeitar a caneca com umas estrelinhas. Eu vou pintar elas com esse pozinho da Ceramanil, é da linha Perolado Candy. Vou usar o azul, o rosa e esse amarelo é o Champanhe Candy. Para fazer a estrelinha, vou usar esse molde da coleção da Selminha, é os acessórios de Natal. Então, eu faço ela branca, com a massa branca, e depois eu passo com um pincel macio o pozinho. Fica um brilho muito lindo. Então, eu fiz as estrelinhas, fiz umas plaquinhas e umas rosas. Essas rosinhas eu uso bastante desse molde que vem o alfabeto. Vem essa rosinha pequenininha. Aí eu vou decorar a plaquinha com ela. Essas plaquinhas eu fiz da mesma maneira do vídeo anterior, o especial do mês passado, do Dia das Mães, usando essas plaquinhas da Priscila Canhadas. Então, ficou assim. Colei as estrelinhas, coloquei 3 de cada cor, de cada lado. Aí eu coloquei a plaquinha, fiz com escalope branco, a textura de Feliz Dia das Mães, e coloquei as rosinhas e um lacinho para dar o acabamento. Plantei as suculentas, essas são de verdade, e ficou assim. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por assistir o vídeo, beijos e até a próxima!